Simbora, começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro, feriado aqui no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião. Então você que tá curtindo o feriado, tá viajando, tá pegando uma praia, aproveite. Você que tá aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro curtindo o canal do Lessa, é dia de trabalho. Assim como eu tô aqui trabalhando normalmente, afinal de contas a minha missão sempre é deixar você muito bem informado aqui no canal do Lessa e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então fique até o final deste vídeo, porque você sabe que aqui no canal do Lessa sempre tem notícias. Se você puder já começar assistindo esse vídeo, deixando aqui o seu like, o botãozinho do like tá aqui embaixo, nunca é demais lembrar, solta o dedo aí no like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma notícia do Flu. Vamos falar hoje sobre o planejamento para esta semana, algumas coisas vão mudar, vou trazer aqui o que eu apurei. Rony voltou a ser assunto ontem. E se você é daqueles que não quer mais ouvir falar sobre Rony, culpe a diretoria do Fluminense, que não retirou a proposta e segue interessado no jogador. Eu só tô aqui para passar informação. E enquanto não for colocado um ponto final nessa história de uma vez por todas, a gente vai viver nessa expectativa de uma hora para outra, o jogador resolver aceitar a proposta que ainda está na mesa neste momento. Bora de uma notícia. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Antes eu queria passar aqui o encerramento da terceira rodada da Taça Guanabara. Os clubes grandes jogaram até aqui 12 jogos. Só uma vitória, que foi do Botafogo, na segunda rodada contra a Portuguesa. No mais, nenhum time grande venceu. E é uma situação absolutamente histórica. A gente está vendo, após 3 rodadas, o Flamengo com 1 ponto, empatado com o Lanterna Bangu, o Vasco com 2 pontos, aliás, o Fluminense com 2 pontos, o Vasco e o Botafogo com 3 pontos. Todos os 4 entre os últimos colocados, somente o Bangu é pior do que os 4 grandes. Isso aqui, para quem estava, sei lá, de férias, estava sem celular, sem internet, chega e olha para essa tabela depois de 3 rodadas, não vai entender nada, né? Pois é, ontem a gente teve o Volta Redonda ganhando do Bangu por 1-0, Flamengo perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1, Boa Vista e Vasco empataram em 1-1, a Portuguesa bateu o Madureira por 2-1, Maricá está liderando, Maricá, Nova Iguaçu com 7 pontos lideram, Portuguesa e Volta Redonda fecham ali o G4 com 6 pontos. Fazendo uma projeção aqui, tendo como base a média histórica de classificação para semifinais, geralmente 20, 21 pontos é o suficiente para avançar. Normalmente, pode ser um pouco menos. A gente colocar 20 pontos, o Fluminense precisa neste momento de 18 pontos nos próximos jogos. Se colocar 21, 19 pontos. Mas acho que essa média vai cair justamente porque os grandes perderam muitos pontos agora e vão acabar recuperando, mas tem os clássicos a partir da 6ª rodada. E aí é que o bicho vai pegar. Porque vai estar todo mundo precisando pontuar muito para chegar às semifinais. E serão confrontos diretos ali. O Fluminense, pelo menos, vai disputar todos os clássicos. Depois, as 2 últimas rodadas não são clássicos, né? Nova Iguaçu e Bangu, se eu não me engano, a ordem é essa. Então o Fluminense ainda tem, entre aspas, essa vantagem. De qualquer forma, os clássicos são ali na reta final. Então a gente, para pensar em semifinal, e o Campeonato Carioca acaba sendo importante, porque ele define classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, porque há mais uma artimanha da CBF e das federações para valorizar esses estaduais, não todos, né, mas alguns falidos ou alguns que estão ainda insistindo numa fórmula de disputa que não se sustenta, para valorizar o que hoje muita gente não valoriza. Fizeram uma manobra para evitar que um clube grande simplesmente decida abandonar o campeonato estadual. Esse clube não pode abandonar, ele tem que lutar para se classificar. Se não avança entre os 4 semifinalistas, tem que ganhar a famigerada Taça Rio. E aí, vamos supor que 2 clubes grandes, que é totalmente possível diante desse início de competição, vamos supor que o Fluminense não se classifique e o Vasco também não. A gente vai ter 2 grandes brigando na Taça Rio. Então, meus amigos, essa reta final de Taça Guanabara, a chapa vai esquentar com toda certeza. E aí o Fluminense já está se movimentando e vai alterar um pouco o planejamento em relação àquilo que foi estipulado no início ali da pré-temporada. Qual era a intenção?
Eu já tinha falado isso aqui algumas vezes. A previsão de estreia do time principal era a 5ª rodada, o jogo contra o Madureira, que vai ser no final de semana. Essa era a intenção. Mas a informação que eu recebi ontem é de que a tendência, já contra a Portuguesa, é de que a gente veja Mano Menezes à beira do gramado. Mano Menezes vai retomar o comando do time, ou seja, vai estrear na temporada 2025, junto com outros jogadores da equipe principal. Não vou dizer o time titular do Fluminense, não sei. Provavelmente vai ser um time alternativo, mas da equipe principal. Ou seja, um time mesclado ali entre alguns titulares e reservas. Não está definido. Essa equipe não está definida. Ontem eu trouxe a informação aqui da escalação que o Fluminense, do jogo treino contra o Porto Real, que foi lá no CT Carlos Sachilho. Mas a escalação para quinta-feira ainda é uma total incógnita e tudo isso vai ser definido ao longo desses próximos 3 dias, né? Até quarta-feira. Não é uma situação 100% ainda resolvida. O Mano vai conversar com a comissão técnica, com os jogadores. Então tem muitos detalhes para serem tratados até lá. Mas hoje a ideia é essa. Tanto é que o Fluminense divulgou ontem a programação da semana e não existe mais separação entre grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 que iniciou o Campeonato Carioca e o grupo 2 que iniciou a pré-temporada depois, ou seja, o time principal se preparando para essa estreia. Não existe mais separação, ou seja, agora um time, é o Fluminense, que provavelmente vai vir mais forte para esse jogo contra a Portuguesa na próxima quinta-feira. E aí a gente fica na expectativa para ver a estreia de outros reforços, como o Hércules, por exemplo. Certamente ele deve fazer parte dessa lista para o jogo da quinta-feira e aí a gente vai informando para vocês ao longo dos próximos dias. E lembrando que o Ares é dúvida porque ele ficou fora das últimas atividades por um desgaste muscular. Renato Augusto também não disputou o jogo treino, ainda não sei dizer o motivo para vocês. E o Ganso, né, que infelizmente vai ter que ficar parado agora para tratar a miocardite. Olha só, um recado para você que talvez tenha um fundo de garantia, um FGTS para resgatar, aquele dinheiro está parado lá, você não pode mexer. A Mais Ágil faz o quê? Ela antecipa essa grana e você recebe na sua conta em pouquíssimo tempo. Para isso, você tem que entrar em contato através deste link aqui, que está no comentário fixado, para que a equipe da Mais Ágil possa te explicar o passo a passo dessa operação, se assim você desejar. Você quer fazer uma viagem, um investimento, quer quitar aí uma dívida, algum problema de última hora que você teve, não tem a grana na mão agora, pode ser uma saída. Então, a Mais Ágil está pronta para te auxiliar nisso, tem anos de experiência no mercado e com certeza você vai ter um tratamento excelente se você clicar aqui neste link para ir através do canal do Lessa. Fechou? Entre em contato com a Mais Ágil que eles vão te ajudar. Bom, pessoal, vamos falar sobre essa situação do Rony agora, porque eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque já é uma situação que está se arrastando há muito tempo, mas como eu disse, né, enquanto o Fluminense mantiver a proposta, não retirar a proposta, ou enquanto o Rony não definir o futuro dele para 2025, a gente vai ter que conviver com essas especulações e com a possibilidade real do Rony aceitar a proposta do Fluminense, porque ela está mantida, né? E aí ontem à noite surgiram várias informações, e a primeira delas foi do Jorge Nicola, que é um jornalista que traz muitas informações de mercado, acerta algumas, erra outras, porque não filtra muito, né, as informações. Eu não sei como ele apura, aí é uma questão dele, não estou aqui para julgar isso também. Mas ele informou que o Fluminense aumentou a proposta para contratar o Rony. E se vocês lembrarem, o Mário, na entrevista coletiva, o Mário Bittencourt, o presidente, disse que não aumentaria mais, não iria mais além do que ele já ofereceu. Então a proposta é aquela, se o Rony quiser aceitar, ele aceita. Tá? E de fato, não houve isso. Tá? Ontem, a resposta que eu obtive em relação a essa questão de uma possível outra proposta maior feita pela diretoria do Fluminense, ela não é verdadeira. Tá? E isso é o que eu posso passar para vocês em relação a isso. Agora, o Rony aceitou a proposta anterior. O pessoal do BTB Esportes publicou ontem a notícia de que o Rony teria aceitado. O Fluminense, ninguém do Fluminense confirma essa informação. Nossa equipe entrou em ação ontem à noite para apurar. A gente falou com algumas pessoas e as pessoas do Fluminense negaram essa informação. E do lado do Rony também negaram. Gabriel Amaral, inclusive, falou com o Hércules, que é um dos caras que representam o Rony,
E ele negou que o jogador, ou que o staff, enfim, que eles aceitaram essa oferta que está, né, na verdade, ainda na mesa, a proposta que foi feita pelo Fluminense. Então, neste momento, agora, o que eu posso passar para vocês é que não houve avanço ou evolução. Mas deixando bem claro, isso pode acontecer a qualquer momento. Porque, repito, depende apenas do Rony aceitar. O Fluminense quer muito o Rony, o presidente já falou sobre isso, então depende apenas dele. Eles estão esperando o staff chegar a uma proposta da Arábia Saudita, do futebol árabe, enfim. Até agora essa proposta não chegou. O Santos, que era outra possibilidade, parecia que ia vir forte, agora está focado aparentemente 100% no Neymar, em trazer o Neymar por 6 meses. Ontem saíram diversas notícias de que o Santos chegou a um acordo para trazer o Neymar. E aí provavelmente desistiriam do Rony. Já há notícia, inclusive, dizendo que o Santos não vai mais contratar o Rony porque pode trazer o Neymar para esse período e, obviamente, vai botar muita grana ali. Então, as opções de mercado para o Rony, elas estão ficando mais escassas. E a proposta do Fluminense está lá. Um grande clube, com salário alto, com contrato longo, que vai disputar o Mundial. A proposta está lá. Depende apenas do jogador. Então, por isso estou falando para vocês, a gente vai ter que ficar atualizando isso, mas tendo a perfeita, a total noção de que a qualquer momento o Rony pode falar, ou o staff dele, não chegou mais nada. O que a gente tem é isso. A gente pode ficar aqui no Palmeiras até ano que vem, papando esse contrato aqui e não jogando, sendo boicotado pelo clube, entre aspas, enfim, né? Vai ficar ali, mas não vai jogar. Já deixaram bem claro isso, essa situação. Ou a gente pode pegar um contrato com valores semelhantes e 4 anos. É uma opção, do ponto de vista do jogador, bem óbvia. É muita burrice não fazer isso. Sendo bem sincero, é muita burrice. Para ele, não aceitar essa proposta do Fluminense é burrice. Ele está fazendo um favor ao Fluminense, não sabe. Mas aparentemente ele está fazendo um favor para o Fluminense, porque esse contrato é altíssimo, falei para vocês. É um contrato de 50 milhões para comprar o Rony e ao longo de todo esse contrato, o salário que ele vai receber, mais 50 milhões. Está falando de 100 milhões de reais. Tá? São valores muito altos, já cansamos de debater isso. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ficaremos atentos, porque a qualquer momento, de fato, a gente pode ter mais novidades sobre isso e outras situações de mercado, porque o Fluminense ainda está em busca de um volante e também de um atacante. É isso, galera. Vou deixar aqui o espaço para você comentar. Não se esqueça, por favor, do like. É muito importante se inscrever aqui no canal do Lessa também. Abraço, valeu!